Olá, aqui é Helene Varani, da Keep Saúde, hoje com mais um programa com a psicóloga Roberta Oliveira, fundadora da Keep. Siga e curta nossos canais no YouTube, Instagram, Facebook, TikTok e Telegram. Olá, Eleni, tudo bem com você? Tudo bem, tudo ótimo. Bacana. Hoje eu queria te convidar para a gente falar um pouquinho sobre amadurecimento e frustração, né? Como acontece o amadurecimento e qual o papel da frustração nisso? Bom, eu queria discutir isso numa perspectiva que é a seguinte, né? Entender também um pouco como é que você pensa, né? Esses dois pontos, né? Primeiro, eu acho que o amadurecimento é algo que não está associado apenas ao envelhecimento. Eu acho que tem aí, às vezes, um equívoco, né? Que no senso comum a gente coloca tudo no mesmo saco, né? Amadurecer e envelhecer, como se a gente não fosse amadurecendo desde o momento em que nasce, né? Então, eu acho que amadurecer é um Sim. processo e longo, a gente passa a vida inteira amadurecendo, né? E um outro ponto é a Sim. frustração, né? Eu acho que também as pessoas pensam de maneira equivocada a questão da frustração. Na semana passada, eu até também fiz um vídeo, né? A gente publicou um vídeo no canal da Keep falando sobre a frustração. E algumas pessoas acham que frustração é uma coisa ruim, né? Que a gente não pode e não deve se frustrar, né? Que isso é uma coisa ruim, que pode traumatizar, que pode trazer problemas e tudo mais. E, na realidade, né, a frustração é a oportunidade que a gente tem de repensar coisas. Né? Então, quando a gente se decepciona, se frustra, algo não acontece da maneira como a gente imaginava, a gente tem condições de repensar aquilo, de se posicionar de um jeito diferente. Eu acho que a frustração é uma abertura para o novo, né? Uma abertura para uma transformação. Né? Então, como se dá, né, esse processo do amadurecimento juntamente com as frustrações que vão acontecendo ao longo da nossa vida, né? Qual é a relação entre essas coisas? O que você acha disso, Leni? Nossa, é um pacotão, né? Opa! Porque é uma questão complexa. Bom, se a gente for tomar o amadurecimento como princípio da nossa discussão, a partir do momento que você nasce, você já está amadurecendo Uhum, até a sua finitude, até a morte, não é? uhum, E o envelhecimento é o processo que, a partir de um determinado momento da vida, se acelera para a finitude física de todo o processo do nosso corpo e do nosso processo psíquico mental, né? claro. Então, são coisas que estão ligadas, associadas de uma maneira muito profunda, porém, o amadurecimento também é um período da vida onde você está em um processo Uhum, de entendimento diferente das fases anteriores. Então, eu diria que é o seguinte: nós temos que entender que a nossa sociedade, especialmente a ocidental, ela nos leva a pensar a todo momento que você não pode envelhecer ou amadurecer nunca. Você tem que continuar jovem. Então, você tem uma indústria de anti-age. Você não uhum. pode envelhecer, né? Especialmente o gênero feminino, então, nem pensar em amadurecer, não é? Opa! Então, há toda uma pressão no sentido de que nosso corpo ele tem que continuar jovem até a eternidade, se fosse possível, não é? Então, para isso, nós temos uma grande indústria, uma poderosa indústria de alimento, de nutracêuticos, indústria de estética, a indústria alopática mesmo, de medicamentos e tudo mais, de Viagras da vida, de Cialis da vida. Então, nós temos por aí. Depois, você não pode amadurecer para o mercado de trabalho, porque você
obviamente, você está fora do mercado de trabalho, no sentido de que, se você envelhece, você despenca, sai do mercado de trabalho e vai para a invisibilidade social, né? Então, o mercado de trabalho está lá com 45 anos, nós aqui no Brasil vamos nos aposentar com 65, nós temos 20 anos de praticamente invisibilidade social. Isso ainda é mais grave com as mulheres, porque as mulheres são mais longevas. Claro. E elas cuidam e elas não se preparam para ao seu amadurecimento financeiro, sua vida dentro desse processo da perspectiva financeira, porque ela ganha menos, ela não tem postos, cargos, muito pouco ainda a presença das mulheres em postos em que dê para ela fazer uma grande poupança e pensar na sua, no seu amadurecimento e envelhecimento. Depois Certo. você está fora do mercado de trabalho, você tem uma dependência do Estado muito maior. Você tem o seguro-desemprego, você tem que viver com o FGTS, você tem que viver das políticas públicas. Então, é um processo muito complexo, em que você tem sucessivamente um processo de frustração com a tua vivência desse processo. São vários elementos diferentes, ao meu ver. Sim. O que você está enumerando, né, que é bem interessante, é o fato de você ter uma mensagem, né, cultural, política, enfim, contraditória ao próprio processo de amadurecer e envelhecer. Então, quanto mais eu Exatamente. envelheço, mais eu amadureço. Quer dizer, as coisas andam juntas, né? E só que a mensagem é de que você não pode se tornar maduro. Maduro é uma coisa ruim, né? Maduro no sentido de envelhecer, né? Você tem uma mensagem Exatamente. contraditória, quase que como se, né, cria-se uma confusão, porque aí você se mantém jovem, entre aspas, né? Mas o jovem talvez não seja tão maduro. Quer dizer, é uma mensagem bem contraditória, né, em termos de comportamento, né, do como você se coloca no Exatamente. mundo, né? Exatamente, porque o amadurecimento, na verdade, ele é um processo de envelhecimento, Uhum, está imbricado. Só uhum, que a construção social, cultural, ela cria a contradição de que você não pode viver esse processo. Você tem que permanecer jovem, uhum. permanecer ótimo. Bom, se você permanece ótimo, longo tempo, você vai depender do Estado de um tempo muito maior nesse Uhum. processo das políticas públicas. Eu acho que isso gera uma grande, sem falar, antes de falar da grande frustração, sem falar dos papéis que você assumiu nesse processo Uhum. e estruturais, junto com a tua possibilidade de criar novos papéis e novos processos. Acho muito complicado, porque as pessoas se agarram muito mais à estrutura do que às coisas novas que poderiam ser feitas dentro desse processo de amadurecimento. Aí eu acho que há uma frustração muito grande, que não está no crescimento propriamente, mas está naquele processo do adoecimento mental. Ah, certo. Quer dizer, você tem várias frustrações ao longo do processo, mas que não necessariamente você consegue utilizá-las para transformar, porque você está dependendo, né, de outras coisas, por De exemplo, de estruturas estruturas, né, da política pública, por exemplo, de alguma coisa, e aí do você, mercado de trabalho. certo, e aí a sua frustração, ela deixa de ser algo que te ajudaria a transformar, a mudar, você fica adoecido,
porque se frustra e não consegue mudar a rota, fazer diferente, enfim, transformar, né? Exato, Transformar. Nossa, é exato. Eu acho excelente. que eu acho que a única porta, Hum, né? A única porta de saída desse processo, ao meu ver, é a possibilidade de você buscar entender que a estrutura ela precisa ser substituída por um outro papel seu individual social dentro da sua realidade, e você vai buscar aprender outros papéis sociais, hum, recuperar outros laços sociais. Se você não tem laço com a família, você constrói seu laço de amizade, você recupera o seu hobby, você recupera a sua maneira de se sentir bem para lidar com essa frustração que é mais. Ela tem uma bagagem, duas camadas, ela tem a bagagem existencial e a bagagem estrutural. excelente, excelente. Tudo isso que você falou sobre você criar novos vínculos e rede de apoio, né? Para nós da saúde emocional é muito importante, tem a ver com uma abordagem psicossocial da saúde emocional, né? Então, quando você esbarra em processos que você não tem condição de transformar, porque não depende só de você, né? A busca é justamente por esse apoio na comunidade, em pontos, né? Pontos de apoio que você possa ter, né? Para voltar a se sentir bem dentro do possível, dentro dessas condições que se colocam, né? Muito bom, Eleni, Exato. excelente, adorei. A gente conversa mais na próxima. Tchau, tchau. Também adorei. Tchau. Tchau.